tema da aula de Química Orgânica será a isomeria. Os isômeros, eles são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. A fórmula molecular é quando a gente conta o número de carbonos, de hidrogênios e outros átomos que aparecem em um composto. Então, para ser isômero, os compostos, eles precisam ter a mesma fórmula molecular. Se eles não apresentarem a mesma fórmula molecular, eles não são isômeros. Apesar de ter a mesma fórmula molecular, os compostos eles apresentam propriedades e estruturas diferentes. Então, como exemplo, os dois compostos que aparecem. Ao contar o número de carbonos e hidrogênios, nós temos que a fórmula molecular desses compostos são C3H6. Portanto, o propeno, que é o primeiro composto, e o ciclopropano, que é o segundo composto, eles são isômeros. E após isso, eles terão uma nova classificação. A classificação dos isômeros ela pode ser isomeria plana ou isomeria espacial. Na isomeria plana, os compostos eles não têm a estrutura espacial, elas não apresentam diferenças. Já na isomeria espacial, essa estrutura ela tem sim uma diferença, né? Quando a gente coloca ela em 3D, elas apresentam diferenças. E isso faz com que esses compostos eles tenham algumas propriedades bem particulares, como, por exemplo, o desvio da luz polarizada, que a gente vê muito em isomeria ótica. A isomeria plana, né, que não apresenta mudança na estrutura espacial, ela pode ser classificada como isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, a metameria ou compensação e ainda a tautomeria. A isomeria espacial, ela pode ser classificada em isomeria geométrica ou isomeria ótica. O foco dessa aula será a isomeria plana. Portanto, a isomeria de função que está dentro desse conjunto, os isômeros, para serem isômeros de função, eles devem apresentar funções químicas diferentes. Mesma fórmula molecular, porém funções químicas diferentes. Então, no primeiro exemplo, os dois compostos possuem fórmula molecular C2H4O2. O primeiro caso, nós temos um ácido carboxílico e no segundo, um éster. Portanto, o ácido etanoico e o metanoato de metila, eles são isômeros de função, porque apresentam a mesma fórmula molecular, porém, o primeiro é um ácido carboxílico e o segundo um éster, o que muda todas as propriedades físicas e químicas desses compostos. Apesar de espacialmente eles serem a mesma coisa, né, visualmente, assim. No segundo exemplo, os dois compostos apresentam fórmula molecular C3H6O. O primeiro é um aldeído, porque apresenta o C-dupla-OH, e o segundo é uma cetona, que apresenta a dupla O em carbono secundário. Por isso, propanal e propanona são isômeros de função, porque apresentam a mesma fórmula molecular, porém funções orgânicas diferentes. No caso da isomeria de cadeia, os compostos eles pertencem à mesma função orgânica, mas a classificação da cadeia carbônica principal desses compostos, elas são diferentes. No primeiro caso, os dois compostos eles apresentam fórmula molecular C4H8. Os dois são hidrocarbonetos, porque apresentam apenas carbonos e hidrogênios na fórmula molecular. Então, o primeiro caso, que é o buteno, ele apresenta a cadeia aberta e insaturada por uma dupla ligação. Já no caso do ciclobutano, ele apresenta, que é o segundo composto, ele apresenta uma cadeia fechada e insaturada. Por isso, por essa diferença na classificação das cadeias carbônicas, é que eles são isômeros de cadeia. No segundo caso, os compostos apresentam fórmula molecular C4H10. Também são hidrocarbonetos. No primeiro caso, que é o butano,
ele apresenta a cadeia normal, né, aberta, normal e saturada. No segundo composto, que é o 2-metilpropano, ele apresenta a cadeia normal, porém ele tem uma ramificação, que é um metil preso ao segundo carbono. Na isomeria de posição, os compostos eles pertencem à mesma função e possuem classificação da cadeia iguais, mas o grupo funcional ou a insaturação, elas ficam em posições diferentes dentro da cadeia, que é o primeiro caso, ó. Os dois compostos, eles apresentam fórmula molecular C3H8O. A função orgânica que pertence a esses compostos é um álcool, que está caracterizado pela hidroxila, né, que é o grupo OH preso a um carbono que é saturado, ou seja, ele tem simples ligações. A cadeia desses compostos, elas são retas ou normais e são saturadas, somente com simples ligações. Porém, a posição do grupo funcional, que é a hidroxila, no primeiro caso, que é o propan-2-ol ou 2-propanol, a hidroxila está presa no carbono número 2. E no segundo caso, que é o propanol, a hidroxila está presa no carbono número 1. No segundo exemplo, os compostos eles apresentam fórmula molecular C4H8. São hidrocarbonetos e tem cadeia normal e insaturada por uma dupla ligação. No primeiro caso, que é o buteno, a dupla ligação ela fica entre os carbonos número 1 e número 2. Já no segundo caso, que é o 2-buteno ou but-2-eno, a dupla ligação ela fica entre os carbonos número 2 e número 3. Então, a isomeria de posição, o que vai alterar é a posição do grupo funcional ou então da insaturação. Na isomeria de compensação ou metameria, nós também temos a alteração de algo. Só que na isomeria de compensação, o que vai mudar de posição é o heteroátomo, que os mais frequentes são o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Nesse caso, os compostos também vão apresentar a mesma função e o mesmo tipo de cadeia, porém, eles têm um heteroátomo e esses heteroátomos aqui estão em lugares diferentes. Então, no primeiro exemplo, a fórmula molecular é C4H10O, sendo a função dos dois compostos é um éter. Os dois apresentam cadeia aberta e normal. No primeiro caso, que é o metoxipropano, o heteroátomo é o oxigênio, que ele fica entre o carbono número 1 e o número 2. No segundo caso, que é o etoxietano, o heteroátomo está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, quem mudou de lugar foi o heteroátomo. No segundo caso, a fórmula molecular é C3H6O2. A função desses compostos é o éster. O éster ele vai apresentar o heteroátomo oxigênio, que está representado com um asterisco. É esse o oxigênio que está dentro da cadeia principal e por isso é ele o heteroátomo. O outro oxigênio que está preso por uma dupla ligação, ele não faz parte da cadeia principal, por isso ele não é classificado. No primeiro caso, que é o etanoato de metila, o heteroátomo está entre o carbono número 2 e o carbono número 3. No segundo caso, que é o metanoato de etila, o heteroátomo está entre o carbono número 1 e número 2. Então, precisa muita atenção para não confundir a isomeria de compensação com a isomeria de posição. Na isomeria de posição, o que vai mudar de posição vai ser o grupo funcional ou a insaturação. Na isomeria de compensação ou metameria, quem muda de posição é o heteroátomo. O último caso é a isomeria de tautomeria. A isomeria de tautomeria é uma das mais simples de serem descobertas, porque elas apresentam funções diferentes. Porém,
os compostos eles estão em equilíbrio dinâmico. O que é isso? Um composto ele forma o outro e vice-versa. Então, eles sempre vão apresentar flechinhas que vão indicar essa constante reação. No primeiro exemplo, os dois compostos eles apresentam fórmula molecular C2H4O. O primeiro, aí, na maioria das vezes eles apresentam as flechinhas, uma para cada lado, indicando o equilíbrio dinâmico, mas pode ser que em uma pegadinha eles não apareçam. Mas ainda assim ele é fácil de ser descoberto. Por quê? O primeiro composto, ele apresenta um grupo OH ligado num carbono que tem uma dupla ligação, ou seja, um carbono insaturado. Toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada num carbono com uma dupla ligação, eu tenho a função enol. Não é diferente da função álcool, porque o álcool tinha a hidroxila ligada num carbono com simples ligações, e o enol tem uma hidroxila ligada num carbono com duplas ligações. Então, sempre na tautomeria, eu vou ter a função enol. Sempre. Ou eu vou ter um enol com uma cetona, ou eu vou ter um enol com aldeído. Nesse primeiro exemplo, o segundo composto ele é um aldeído, né, classificado pela C-OH. Isso é o que a gente chama de equilíbrio ceto-aldoenólico, né, que é entre o etanol e o etanol. É o equilíbrio aldoenólico porque é entre um aldeído e um enol. No segundo caso, os compostos apresentam fórmula molecular C3H6O. O primeiro composto, ele tem um grupo OH ligado num carbono com uma dupla ligação, por isso ele é classificado como um enol. No segundo caso, eu tenho uma dupla O ligada num carbono secundário, que classifica como uma cetona. Então, o prop-1-en-2-ol e a propan-2-ona, elas formam um equilíbrio ceto-enólico, que é o equilíbrio entre cetona e enol. Então, a chave para descobrir se é uma isomeria de tautomeria está em identificar o enol. Sempre que aparecer o enol, vai ser isomeria de tautomeria. É raríssimo aparecer um enol em outras classificações, porque o enol é muito instável. Então, ele sempre vai ter que estar fazendo alguma reação e por isso ele vai aparecer em equilíbrio. E a única função, a única classificação que tem o equilíbrio dinâmico é a tautomeria. Por isso, ele sempre vai aparecer na tautomeria. Então, aqui nós temos um resumo de toda a isomeria plana. A primeira pergunta que deve ser feita numa questão de isomeria é se os compostos apresentam a mesma fórmula molecular. Se a resposta for não, a gente para o exercício por aí, porque aqueles compostos eles não são isômeros. E não adianta classificar, porque você vai estar errando. Porque se eles não apresentam fórmula molecular, eles não são isômeros. Então, por que eu vou classificar eles? Agora, se a resposta para essa pergunta for sim, aí você tem várias opções. Então, outra pergunta que você deve fazer. Esses compostos, eles apresentam a mesma função orgânica? Se a resposta for não, você pode ter uma isomeria de função ou uma tautomeria. Na isomeria de função, vai aparecer qualquer função orgânica. Na tautomeria, sempre um dos compostos vai ser um enol. O outro vai ser ou cetona ou aldeído. Agora, se os compostos eles tiverem a mesma função, se a sua resposta for sim, você vai se perguntar se ele tem um heteroátomo. O que é o heteroátomo? Um átomo diferente dentro da cadeia principal. Não vale aquele átomo que está fora, só vale aquele átomo que esteja dentro da cadeia principal. Os mais frequentes são o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre.
Se o composto tiver um heteroátomo, então você tem uma metameria. O que é a metameria? É quando o heteroátomo muda de posição dentro da cadeia. Agora, se você não tem um heteroátomo, você vai ter uma isomeria de posição ou então uma isomeria de cadeia. Na isomeria de posição, você tem a mudança, né, de posição de um grupo funcional ou então de uma insaturação. Já a isomeria de cadeia vai ser a classificação da cadeia principal que vai mudar. Ou ela vai ser aberta, ou ela vai ser fechada, ou normal, ou ramificada. Alguma coisa ela vai ter de diferente e você consegue classificar. Bom, por último, o contato para qualquer dúvida é só mandar um e-mail que eu vou tentar resolver e esclarecer a dúvida de vocês. Muito obrigada!